Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Compliance, o podcast criado para descomplicar o universo da governança, ética, compliance e da integridade. Temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia das organizações e na tomada de decisão dos líderes. Eu sou Natália Gopferti, CEO da Compliance PME, professora e palestrante nas áreas de compliance, governança, ética e gestão de riscos, e é um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Pod Compliance. A Compliance PME é uma empresa especializada em soluções de integridade que apoia negócios de todos os portes na estruturação de programas de compliance, no fortalecimento da cultura de integridade e no desenvolvimento de lideranças conscientes. Por meio de cursos, treinamentos e consultorias e de conteúdos especializados, nós ajudamos empresas e profissionais a transformarem o compliance em um diferencial estratégico, deixando de lado aquela visão do compliance de apenas um requisito regulatório. Aqui no Pod Compliance, a proposta iria além dos conceitos. Queremos trazer reflexões práticas, conversas inspiradoras e histórias de quem vive a integridade corporativa no dia a dia. Hoje eu quero te convidar para uma reflexão que talvez seja um pouco desconfortável, mas extremamente necessária para quem atua na área de compliance. Ao longo da minha experiência, eu perdi a conta de quantas vezes empresas já vi afirmarem que com grande convicção, que tem uma estrutura de governança corporativa, mas na prática não é bem assim. Quando você olha superficialmente, está lá a governança corporativa. Existe um conselho de administração formalmente constituído, existem comitês, existem políticas aprovadas, regimentos, fluxos estão definidos. As reuniões acontecem, as atas são registradas, os documentos são arquivados. Ou seja, tudo em tese que deveria caracterizar um ambiente de governança está ali presente. Mas quando você olha um pouco mais de perto, você consegue perceber que as decisões realmente, quando são tomadas, não são bem assim. E aí vem uma sensação estranha. Porque apesar de toda a estrutura, a dinâmica da organização conta uma outra história. As decisões mais relevantes já chegam praticamente tomadas nos fóruns de decisão. Os espaços que deveriam ser de debate acabam funcionando apenas como um momento de validação. Questionamentos mais profundos são raríssimos. Divergências, quando surgem, são rapidamente suavizadas ou evitadas. E aos poucos fica muito claro que existe a diferença muito grande entre ter uma governança e praticar uma governança. É extremamente fundamental saber essa diferença e é isso que eu quero conversar hoje com vocês. Quando a gente fala de governança corporativa, existe uma tendência muito forte em associar esse tema à estrutura. É quase como se fosse um checklist. Tem conselho? Check. Tem comitê? Check. Tem políticas? Check. Só que a partir daí cria-se uma sensação de que tudo está resolvido. Só que governança nunca foi essencialmente sobre estrutura. Estrutura é apenas um meio. Governança de verdade é sobre como o poder é exercido dentro das organizações, sobre como as decisões são construídas, como os riscos são avaliados, como os interesses são equilibrados, como as responsabilidades são assumidas. Os princípios clássicos da governança, que são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, não são conceitos abstratos. Eles deveriam se manifestar no dia a dia da organização. Na forma como a pauta é conduzida, na liberdade que um conselheiro ou um diretor tem para discordar, na profundidade de uma análise antes de uma decisão, na disposição de revisitar essa decisão quando novos fatos surgem. E aqui mora um dos grandes desafios, porque é muito mais fácil construir a estrutura do que sustentar esse comportamento no nosso dia a dia dentro da organização. Existe um fenômeno bastante comum nas empresas, que já avançaram nesse tema de governança formalmente, que eu costumo chamar isso de governança de fachada. E não se trata necessariamente de má fé das pessoas que estão ali. Na maioria das vezes, as empresas realmente querem evoluir e quiseram evoluir. Investiram tempo, recursos, contrataram consultorias, estruturou os órgãos internos, mas em algum momento a governança vira um elemento pro forma, um elemento que não foca na substância. Você tem reuniões que acontecem com regularidade, mas o roteiro dessas reuniões acaba sendo muito previsível, quase que automático. Você tem apresentações bem elaboradas, mas não necessariamente essas apresentações estimulam o questionamento. Você tem atas detalhadas, mas que registram apenas a formalidade dos encontros, sem a essência das discussões. Talvez um ponto super crítico aqui, o mais crítico você tem os fóruns que deveriam decidir que, na prática, apenas
confirmam as decisões que já foram tomadas em outros espaços, muitas vezes informais. Isso cria uma espécie de um teatro organizacional. Todos os temas estão ali, os requisitos cumpridos, mas a essência da governança, que é o debate qualificado, a análise crítica e o equilíbrio do poder, não acontece de fato. Isso é super perigoso porque gera uma falsa sensação de segurança para a empresa. A empresa acredita que está protegida, que está bem estruturada e que está madura, quando na realidade ela pode e provavelmente está exposta exatamente aos mesmos riscos de não ter nenhuma governança. E talvez a pergunta mais importante aqui seja: por que esse tipo de coisa acontece? Porque as empresas, teoricamente, fizeram o dever de casa em termos de estrutura, acabam não conseguindo transformar isso em prática efetiva. A primeira resposta, que talvez seja bem relevante, está na cultura organizacional. Se a cultura de uma empresa não valoriza o questionamento, a governança não vai florescer. Em equilíbrios muito hierarquizados, em ambientes muito hierarquizados, onde a palavra da liderança raramente é questionada, os fóruns de governança perdem a lógica. Mesmo que formalmente exista um espaço para debate, informalmente existe um alinhamento de expectativa ali. E isso faz com que as pessoas acabem se censurando. Elas evitam trazer pontos divergentes, escolhem não tensionar determinadas decisões e elas priorizam a harmonia ao invés de uma discordância saudável. A governança sem fricção não é governança, pessoal. Um segundo fator muito importante é a concentração de poder. Quando uma organização gira em torno de uma figura muito forte, seja o presidente, o CEO, o fundador ou então o controlador, existe um risco natural de que os órgãos de governança se tornem dependentes dessa liderança. Não necessariamente porque alguém determinou que isso acontecesse assim, mas porque as dinâmicas de poder vão se ajustando no dia a dia. As pessoas começam a antecipar o que aquela liderança pensa, as decisões passam a ser moldadas para obter uma aprovação mais rápida, os fóruns deixam de ser espaços de construção coletiva e passam a ser momentos de alinhamento ali para uma decisão que já vem definida. E quando isso acontece, a independência, que é um pilar fundamental, já está comprometida. Um outro ponto é que nem sempre o que é discutido, as coisas são discutidas com a devida profundidade. Mas, do meu ponto de vista, isso é fundamental para o preparo das lideranças. Ser conselheiro, participar de um comitê, atuar num fórum de governança exige muito mais do que uma presença. Existe repertório técnico, capacidade analítica, visão sistêmica e postura. Postura para questionar e discordar, sustentar essa discordância mesmo quando ela for desconfortável. E nem sempre as pessoas que ocupam esses espaços estão preparadas para esse tipo de atuação. Às vezes são escolhas baseadas em confiança no histórico da pessoa que faz ela ir para esses lugares. Por isso, por si só, você estar nesse lugar não garante uma atuação efetiva. Existe outro fator que o compliance conhece muito bem, que é o excesso de formalismo. A empresa passa a valorizar o cumprimento de ritos, mas deixa de olhar para a substância do que está sendo tratado. A reunião aconteceu, a pauta foi seguida, a ata foi assinada. Isso gera uma sensação de check, dever cumprido. Mas quando você olha com atenção, nada da qualidade da discussão foi efetivamente traçado. Poucos se questionam essas fundamentações, se isso é decidido fundamentalmente, se tem fundamento para essas decisões. É como se a governança fosse reduzida a um conjunto de evidências. E nesse processo, o que realmente importa, que é a substância da discussão, a substância vai se perdendo. Por fim, tem um último elemento que, enfim, é um elemento super silencioso, mas que é extremamente poderoso, que são os incentivos. Se a organização valoriza, acima de tudo, resultado de curto prazo, metas agressivas e pouco equilibradas, pressão por performance constante, a governança tende a ser percebida como um obstáculo. Algo que acaba atrasando, que é a burocracia, que dificulta a execução das coisas. E nesses contextos, as pessoas aprendem rapidamente a não confrontar esses fóruns formais. Assim, as decisões passam a ser tomadas, antes de tudo, por conta dos alinhamentos que acontecem em instâncias não oficiais, ao invés de nesses fóruns onde deveriam estar sendo tomadas as decisões. Quando a gente junta todos esses fatores, o cenário que se forma é muito preocupante, pessoal, porque a governança que não funciona, ela não é neutra, ela, na verdade, é ineficiente. Ela é potencialmente um fator de risco para a empresa.
já que as decisões importantes elas podem estar sendo tomadas sem a devida análise, com conflito de interesses que podem estar passando desapercebido, com controles que podem estar falhando, os sinais de alerta podem estar sendo ignorados. E talvez o mais crítico é que a organização pode demorar a perceber que algo errado está acontecendo. E quando perceber, já pode ser tarde demais. Existe uma camada de formalidade que acaba mascarando esses problemas. Até que, quando eles aparecem, você já está, muito fundo neles. Nesse ponto, o compliance assume um papel muito relevante, porque o compliance, quando bem posicionado, não olha apenas para a existência das estruturas. Ele olha para a efetividade, observa padrões de comportamento, identifica incoerências entre o discurso e a prática, percebe que quando os fóruns estão sendo esvaziados, porque estão sendo tomadas decisões em âmbitos não oficiais, esse tipo de contexto pode fazer com que o compliance ajude a provocar reflexões dentro da companhia, porque muitas vezes essas perguntas não são feitas. O fórum está de fato decidindo ou ele apenas está validando uma decisão que já foi tomada? Existe espaço para divergência? As decisões estão efetivamente fundamentadas? Os riscos estão sendo considerados? O compliance não substitui a governança, pessoal, mas ele pode ser um catalisador importantíssimo para que a governança funcione melhor. Quando uma empresa reconhece esse cenário, a tendência natural é pensar em criar mais regras, mais políticas, mais controles, mais etapas de aprovação. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso. Na maioria das vezes, esse não é o caminho a ser tomado. Porque o problema que a gente está falando aqui não é a ausência de estrutura, mas sim a forma como essa estrutura é utilizada. O desafio é outro, é fortalecer a qualidade das interações dentro dos fóruns de decisão, é incentivar a diversidade sob diversas perspectivas, é garantir que as pessoas se sintam seguras para discordar e também desenvolver a capacidade crítica de cada membro dos comitês e dos fóruns. É principalmente trabalhar a cultura da empresa, porque no fim do dia a governança efetiva não nasce de um documento, ela nasce do comportamento das pessoas. Isso nos leva a uma reflexão final aqui super importante. Ter governança corporativa hoje não é mais um diferencial, é na real um requisito básico. Mas estamos falando em ter governança que funcione, que gere valor, que proteja a organização, que melhore a qualidade das decisões que estão tomando. E isso eu sei que ainda é um grande desafio dentro das empresas, porque na prática, no dia a dia, as decisões que realmente importam, a governança ajuda nisso, mas não é fácil ser vivida. Então a gente precisa viver ela, porque só a estrutura não significa que a governança está sendo exercida. Além desse papo aqui que eu falei para vocês, eu trouxe duas notícias que eu queria comentar. A primeira é: o compliance se consolida como estratégia de gestão das empresas. Essa matéria destaca a consolidação do compliance como um elemento estratégico nas empresas, deixando de ser apenas aquela função de controle para assumir um papel estratégico na tomada de decisão. Vejam, bem ligado a esse tema de compliance que a gente falou. As organizações maduras enxergam o compliance como uma ferramenta de geração de valor. Esse tipo de coisa reforça a importância de uma atuação preventiva, da cultura organizacional e de ética e do alinhamento entre o compliance e a liderança da empresa. O movimento indica uma evolução importante, para que a governança e o compliance trabalhem juntos e acabem apoiando a sustentabilidade dos negócios. É inegável que o compliance vem ganhando espaço estratégico dentro das organizações, pessoal. Cada vez mais ele deixa de ser visto como suporte, como uma área de controle e passa a ser percebido como uma área de apoio à tomada de decisão. E esse avanço é super significativo. Mas cabe uma reflexão exatamente sobre o que a gente falou aqui hoje. O compliance pode e deve ser apoio para a governança corporativa. A outra notícia que eu trouxe para comentar com vocês é: o assédio moral nas empresas é falha de governança e não desvio individual. A notícia defende que os casos de assédio nas empresas não devem ser tratados como desvios individuais e isolados, mas sim como falhas estruturais na governança. Isso sob o argumento de que o ambiente organizacional permissivo, a ausência dos controles, a liderança despreparada acaba contribuindo para a ocorrência e com a perpetuação dessas situações de assédio. A responsabilidade não pode se limitar ao indivíduo. É preciso avaliar o contexto organizacional que permitiu com que essas situações de assédio
aconteçam e ocorram. É preciso a gente se preocupar com a efetividade dos mecanismos de prevenção dentro das empresas. Tradicionalmente, esses casos de assédio são tratados como problemas individuais. Um gestor que extrapolou, um comportamento inadequado de um desvio de conduta do outro. Mas o que essa notícia traz para a gente é a proposição de uma mudança, né? Olhar por uma outra lente. Porque as empresas onde a governança é efetiva, comportamentos inadequados, quando identificados, são tratados principalmente de forma preventiva. A governança, quando não funciona, ela acaba deixando com que essas situações de assédio aconteçam. Os canais de denúncia estão lá, existem, mas eles são confiáveis? As políticas que estão escritas, elas efetivamente são tratadas ali no dia a dia? As lideranças conseguem executar o que precisa? Então, por isso, a gente não pode tratar apenas como uma coisa isolada, e sim deve tratar dentro de todo o contexto. Não é uma falha individual, é algo contextual, é algo da empresa. Se a empresa não olhar para os seus mecanismos de governança, os incentivos e a cultura que ela organiza ali, tende a que esse tipo de comportamento sempre aconteça. São os exemplos concretos de como uma governança corporativa permite que determinadas situações se manifestem. Esses eram os pontos que eu queria trazer e gostaria de trazer hoje aqui entre nós. Eu aguardo os comentários e as percepções que vocês tiveram sobre o tema que a gente tratou aqui. E a gente assim encerra mais um episódio do Pod Compliance. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a olhar para o compliance com menos burocracia e mais clareza. Então, se você curtiu, compartilha nas suas redes. Não esquece de seguir o Pod Compliance na sua plataforma de audiovisual preferida. Se surgir alguma dúvida sobre algum tema, manda pra gente lá no Instagram, no @podcompliance, e deixa também aqui nos comentários as suas dúvidas que a gente vai se falando. E lembrem-se, compliance é todo dia e para todo mundo. Tchau, tchau!